Tudo se inicia com Regina questionando Renata sobre a relação complicada que ela tem com a mãe. Renata, visivelmente desconfortável, admite que nunca entendeu o motivo. Ela explica que sua mãe sempre demonstrou preferência por Roberta e acredita que isso pode ser por causa do problema de coração que herdou do pai, Roberto. Ao ouvir o nome, Regina fica tensa, relembrando que sua filha desaparecida também tinha um problema de coração semelhante. Constanza, que está por perto, observa e pensa que Regina deveria revelar logo a verdade sobre Josefina. Nesse momento, Eulália entra na sala, desesperada, agradecendo por ter encontrado Renata. Ela avisa que Roberta passou mal novamente e acredita que seja algo relacionado ao coração. A notícia deixa Regina ainda mais inquieta, imaginando a possibilidade de Roberta ser sua filha. Sem hesitar, elas saem apressadas. Enquanto isso, Josefina vai até um banco e solicita a abertura de uma conta em nome de solteira. Ela insiste que essa conta não deve estar vinculada às empresas e entrega uma bolsa cheia de dinheiro. Luciana, a funcionária do banco, fica surpresa ao reconhecer a bolsa como sendo a mesma que havia dado a Regina anteriormente. Na empresa, Matias e Honório conversam sobre os projetos em andamento. Honório tenta animá-lo, dizendo que em breve voltarão a ter os mesmos clientes de antes. Mudando de assunto, Matias revela que decidiu morar sozinho. Honório fica surpreso, mas apoia a decisão, embora ressalte que talvez não seja o melhor momento devido às circunstâncias envolvendo sua tia. Matias insiste, dizendo que se não fizer isso agora, nunca fará. Honório questiona se a decisão tem relação com Adriana, e Matias confirma. Ele explica que não quer pressioná-la, já que já trabalham juntos e morar sob o mesmo teto poderia ser demais para ela. Honório entende. Na mesma empresa, Adriana decide ligar para César. Ela diz que quer conversar e sugere um encontro em um restaurante. César, porém, explica que tomou remédio e não quer dirigir. Ele convida Adriana para ir à casa dele, oferecendo-se para cozinhar. Adriana tenta recusar, mas César insiste, dizendo que será um prazer. Na mansão, Roberta acorda e logo é socorrida por Renata, Regina e Eulália. Elas ajudam a colocá-la sentada. Renata pergunta se Roberta tomou o remédio, mas ela admite que não. Renata sai apressada para buscá-lo, enquanto Regina tenta acalmá-la. Regina, inquieta, observa Roberta e pensa cada vez mais na possibilidade de ela ser sua filha. Enquanto isso, Honório convida Gonçalo para almoçar, mas ele recusa. Gonçalo admite estar triste com a atitude distante de Regina. Ele comenta que Peppa o procurou pedindo dinheiro e que Regina foi ao encontro dela sem contar nada. Honório tenta tranquilizá-lo, sugerindo que Regina apenas quis protegê-lo, já que Peppa parece ser perigosa. Gonçalo fica pensativo. Adriana chega à casa de César, que a acolhe com simpatia. Ele pede que ela fique à vontade e insiste para que experimente o que preparou. Adriana, após alguma resistência, acaba aceitando. De volta à mansão, Regina ajuda Roberta. Aproveitando um momento de distração, Regina pega uma escova de cabelo de Roberta e a guarda em sua bolsa. Roberta percebe a ação, mas não diz nada. Renata retorna com o remédio e insiste que não sairão dali até Roberta se sentir melhor. Regina continua refletindo sobre a possibilidade de Roberta ser sua filha.
Na empresa, Honório sugere que Gonçalo insista para que Regina compartilhe o que a está incomodando. Gonçalo confessa sua frustração por ela não confiar nele. Honório pergunta sobre Josefina, e Gonçalo revela que ela viajou no mesmo dia em que Constanza foi atacada. Ele começa a desconfiar se Peppa e Josefina poderiam ser a mesma pessoa. Gonçalo tenta ligar para Josefina, mas não consegue completar a chamada. Honório insiste para que Gonçalo almoce com eles, destacando que Constanza ficará feliz em vê-lo. Na Fazenda Bonita, Carlos e Jerônimo trabalham juntos quando Lázaro avisa que Ezequiel chegou para falar com Jerônimo. Ele o autoriza a entrar. Ezequiel os cumprimenta e, após algumas perguntas sobre o estado de Alzira, agradece a Jerônimo por não dispensá-la. Jerônimo tranquiliza Ezequiel, dizendo que o mais importante é o bem-estar dela e do bebê. Ezequiel, então, revela que Augusto o instruiu a roubar um sarmento da fazenda. Jerônimo, sem surpresa, diz que já sabia. Ezequiel se coloca à disposição para qualquer decisão que Jerônimo tomar. Enquanto isso, Augusto repreende severamente um de seus funcionários por ter deixado um sarmento morrer. O homem tenta se defender, alegando que a planta foi afetada por uma praga, mas Augusto, impaciente, exige que ele deixe o trabalho imediatamente. O empregado, porém, o ameaça, dizendo que sabe demais sobre o que acontece ali. Augusto não recua e alerta que ele não gostaria de ver sua família em perigo, deixando o homem sem opção a não ser recuar. Na Fazenda Bonita, Jerônimo fala para Ezequiel que ele deve levar outro sarmento. Quando Augusto perceber, eles já estarão produzindo as uvas de Rafael, sem que ele tenha tempo para reagir. Carlos aprova a ideia, e Lázaro expressa preocupação com os riscos que Ezequiel está correndo. Jerônimo garante que Ezequiel pode contar com ele e oferece um emprego na Bonita, caso deseje. Emocionado, Ezequiel agradece e diz que deseja seguir no caminho certo daqui para frente. Jerônimo elogia por essa decisão. Na cozinha da fazenda, Manuela pergunta o que Carina está preparando. Carina explica que é algo para Alzira, que está acamada e não pode fazer esforços. Nesse momento, Matilde e Hermínia chegam, e Manuela questiona se Carina já decidiu sobre o conselho do padre. Matilde, curiosa, pergunta do que estão falando, e Carina revela que o padre sugeriu que ela esperasse até que se completasse um ano da morte de Álvaro antes de se casar com Lázaro. Por outro lado, Álvaro conversa com o médico, querendo saber quando poderá retomar suas atividades. O médico estima que será em 1 ou 2 semanas. Álvaro, desanimado, pergunta se será enviado novamente à prisão após isso. O médico confirma, mas aconselha que ele veja o privilégio de estar vivo e use essa oportunidade para recomeçar sua vida. Regina volta à casa de Constanza e comenta que Roberta já está melhor, mas revela sua desconfiança de que ela possa ser sua filha, devido ao problema de coração. Constanza tenta acalmá-la, mas Regina revela que pegou uma escova de cabelo de Roberta para fazer um teste de DNA. Angustiada, Regina admite que não sabe o que fazer se Roberta realmente for sua filha, já que ela parece odiá-la profundamente. Na mansão, Roberta desabafa que está aliviada por Regina ter ido embora. Renata repreende a irmã, dizendo que ela deveria ser mais grata. Roberta confessa que não suporta Regina, mas agradece a Renata por tê-la socorrido, apesar de sua antipatia. Renata admite que às vezes, sente ressentimentos em relação a Roberta, mas reafirma que a ama como irmã.
Roberta, emocionada, menciona que se sente solitária, ao que Renata responde que ela colheu o que plantou. Durante a conversa, Roberta mostra o anel de noivado que Rafael lhe deu, e ambas lamentam o destino de seus relacionamentos fracassados. Enquanto isso, Gonçalo e Honório chegam em casa. Honório recebe uma ligação do detetive, que informa que o assalto à sua casa provavelmente foi realizado por alguém de dentro, já que não há indícios de intrusos externos. Chocado, Honório compartilha a informação com Gonçalo e decide confrontar os vigilantes para obter respostas. Gonçalo vai ao encontro de Regina e pede desculpas pela maneira como conversaram na noite anterior. Regina também se desculpa, mas Gonçalo insiste que eles precisam resolver suas diferenças. Regina tenta adiar a conversa, mas Gonçalo se recusa e avisa que apenas cumprimentará Constanza antes de se juntarem para discutir o assunto. Na mansão, Honório questiona Eulália sobre Constanza e o assalto. Eulália confirma que Constanza esteve na casa naquele dia para pegar alguns papéis. Honório pergunta sobre Josefina, mas Eulália garante que ela não estava presente, embora Roberta estivesse e houve discussões. A resposta deixa Honório desconfiado. Roberta, sozinha em seu quarto, liga para Josefina. Ela conta que Regina esteve lá com Renata e Constanza, e que pegou sua escova de cabelo. Josefina, longe de se preocupar, considera o evento positivo, dizendo que o destino parece estar ao lado delas. Lá embaixo, Eulália continua falando com Honório, mencionando que Josefina desapareceu e não fez mais contato, mas acredita que Roberta sabe onde ela está. Renata se aproxima e pergunta se Honório está procurando por Josefina. Ele disfarça, dizendo que apenas queria saber se ela percebeu algo no dia do assalto. Renata nega saber o paradeiro da mãe. Nesse meio tempo, Adriana e César conversam sobre culinária. Ele compartilha seu sonho de viajar para aprender mais sobre a arte da gastronomia, e Adriana o encoraja, dizendo que é evidente o quanto ele deseja isso. No entanto, César começa a sentir novamente uma forte dor de cabeça, interrompendo a conversa. Na Fazenda Bonita, Jerônimo recebe uma ligação de Marina, que avisa que irá até a fazenda para conversarem. Logo em seguida, ele lê uma mensagem de Luciana, confirmando que o dinheiro foi entregue a Regina. Jerônimo liga para Regina, e ao saber da entrega, pergunta se está tudo bem. Regina pede desculpas por não tê-lo avisado antes e explica que está distraída. Jerônimo a tranquiliza e pede que o informe quando a mulher misteriosa entrar em contato, pois deseja acompanhá-la ao México. Regina agradece, mas pensa consigo mesma que lamenta ter que mentir para ele, sentindo que não pode revelar toda a verdade. Carlos entra no escritório e entrega a Jerônimo o laudo do grafólogo. Jerônimo analisa o documento e descobre que Fina Monterrubio foi quem escreveu a carta para seu irmão. Revoltado, ele compartilha a descoberta com Carlos, que tenta acalmá-lo. Carlos alerta que Jerônimo não deve fazer acusações sem provas concretas, mas Jerônimo está determinado a denunciá-la e promete proteger Renata, mesmo sabendo que a revelação será devastadora para ela. Na casa de Constanza, Gonçalo percebe que ela tenta comunicar algo sobre Josefina. Ao observar uma foto dela ao lado da cama, Gonçalo pergunta se Constanza quer que ele a leve até Josefina, mas ela tenta insistir que Josefina foi a culpada por sua condição atual. Na Fazenda Bonita, Jerônimo confessa a Carlos que culpa Josefina não apenas pela morte de seu irmão, mas também por tê-lo afastado de Renata. Carlos o chama de volta à realidade,
dizendo que Josefina é o próprio demônio, e Jerônimo garante que ela pagará por tudo, mesmo sendo mãe da mulher que ele ama profundamente. Gonçalo conversa com Regina e Honório, compartilhando que sua irmã tenta dizer algo sobre Josefina e um bebê. Honório sugere que Constanza precisa descansar, mas Gonçalo e Regina saem do quarto para deixá-la relaxar. Regina, contudo, volta para alertar Constanza a não denunciar Josefina naquele momento, temendo pela segurança de sua família. Renata, ao telefone com Augusto, comemora a iminente inauguração do vinho dele. Contudo, ao experimentar o produto, Augusto fica furioso, gritando que o vinho está horrível e jogando o telefone de lado. Desesperado, ele examina os barris, tentando entender o que deu errado. Na cozinha da Fazenda Bonita, Matilde pergunta a Carina sobre o relacionamento com Lázaro. Carina explica que agora que podem se casar, parece que Lázaro perdeu as esperanças, especialmente após o conselho do padre de esperar 1 ano. Manuela tenta tranquilizá-la, mas Carina prefere encerrar o assunto e sai. Augusto confronta Ezequiel, acusando-o de ser responsável pelo fracasso do vinho. Ezequiel nega, sugerindo que alguém mexeu na temperatura dos barris. Augusto conclui que Linhares e seu grupo só podem ser os culpados e promete vingança. Marina informa Jerônimo que vai alugar uma casa para ter mais liberdade, longe das regras do tio. Jerônimo apoia a decisão e sugere que agora podem assumir publicamente o relacionamento. Marina fica feliz e declara seu amor por ele. Renata janta com Adriana e Honório, mas percebe a preocupação do tio. Renata o tranquiliza, dizendo que Constanza ficará bem. Honório decide passar a tarde com a esposa para não deixá-la sozinha. Durante a conversa, Matias chega com Julieta, apresentando-a como sua ajudante na mudança. Adriana fica surpresa com a partida de Matias, e Renata pergunta sobre Julieta. Adriana explica que ela é a irmã da mulher que a atropelou e que tem estado frequentemente com Matias. Na Fazenda Bonita, Jerônimo avisa Marina que precisará ir à capital. Augusto aparece de surpresa, acusando Jerônimo de sabotar sua produção de vinho. Jerônimo nega, mas Augusto provoca, dizendo que agora possui o tesouro mais precioso de Jerônimo, Renata. Ele insinua que Renata é sua mulher e faz provocações sobre as carícias dela. Enfurecido, Jerônimo acerta um soco em Augusto, que mesmo ferido, o chama de perdedor e sai, deixando Jerônimo tomado pela raiva. Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.